O golpe dos Estados Unidos está virando até produto. Steve Bannon, cérebro por trás da primeira eleição de Donald Trump, diz que há um plano para um terceiro mandato. É isso mesmo que isso viole a Constituição dos Estados Unidos. Mas dá-lhe vender boné do Donald Trump 2028. Dentro da Casa Branca, inclusive. Vamos falar sobre isso agora no Plantão do Meteoro. Quem vai trazer mais detalhes disso é Bruna Bufara, que está aqui com a gente. Você pode seguir a Bruna no @Brufara. Em quais redes sociais a gente segue, Bru? Vocês podem me seguir no Insta, vocês podem me seguir no Blue Sky. Me sigam aonde vocês quiserem, só não na rua, sempre repito. bom lembrar. Bom, Bru, a gente meio que já imaginava que Donald Trump iria forçar a barra em alguns pontos. Agora, mudar a Constituição? Pois é, vamos lá. Esse papo do terceiro mandato, pessoal, não veio do nada, tá? Eles estão aí tentando desde março avisar que talvez eles tenham um jeito para fazer um terceiro mandato. Só que a Constituição americana, aquele pedacinho de papel, é aquela coisinha ali, de nada. É muito explícita no fato de que nenhuma pessoa pode ser eleita para o cargo de presidente mais de 2 vezes. Muito explícito nesse caso. Então, ter um terceiro mandato é romper com a Constituição. Isso seria um problema para o Trump? Possivelmente não. Até porque ele tem a Suprema Corte do lado dele. Mas vamos ali para a matéria da Fórum, Lúcio, para a gente dar uma olhada no que está acontecendo. O legal destacar, também... né, Bru, que isso é um pouquinho diferente do Brasil, né? Porque Exato. Lá o Donald Trump foi eleito, não foi eleito, depois foi eleito de novo. Mesmo assim, não pode um terceiro mandato, né? Exatamente, não existe consecutividade, é simplesmente foi presidente 2 vezes, acabou. Até por isso que o Obama não se elege mais, né? Né? Exatamente, ele não pode. Não pode. Será que eles vão se guardar as regras? Vamos lá. Steve Bannon afirma que Trump terá terceiro mandato. Há um plano. Steve Bannon, pessoal, é um ex-estrategista da Casa Branca. Foi por conta do Steve Bannon que o Donald Trump conseguiu ganhar a primeira eleição dele. Isso aconteceu durante uma entrevista da The Economist, em que o Steve Bannon afirma que aliados próximos do Donald Trump discutem seriamente formas de permitir que o Trump cumpra um terceiro mandato, o que viola a Constituição dos Estados Unidos. Olha lá a frase. Ele, Trump, vai conseguir um terceiro mandato. Trump será presidente em 28 e as pessoas precisam se acostumar com isso. Questionado sobre a 22ª emenda, que impede alguém de ser eleito presidente mais de 2 vezes, o ex-assessor afirmou que há um plano para contornar a restrição. Há muitas alternativas diferentes. No momento oportuno, apresentaremos o plano, mas há um plano. Bannon, embora tenha sido demitido do primeiro mandato, segue como um dos principais ideólogos do movimento MAGA. Ainda nessa entrevista da The Economist, o Bannon fala que o Trump é um veículo da providência divina, instrumento da vontade do povo americano, que a permanência do Trump no poder é parte de uma missão espiritual. Ele não é perfeito, não é particularmente religioso, mas é um instrumento da vontade divina. Precisamos dele por pelo menos mais um mandato. Que papo errado, né? Vamos lá. Trump já sinalizou outras vezes o desejo de disputar a presidência mais uma vez. Depois de começar o segundo mandato, ele começou a vender boné de Trump 2028 na loja oficial da Casa Branca. Ele fez um puxadinho, galera, na Casa Branca para vender merch dele. Sempre teve merch dentro da Casa Branca? Sim, lojinha de visitante, aquela coisa, né? Kit. Mas o Trump colocou especificamente produtos dele, produtos MAGA e bonés Trump 2028. Ele tá sempre reforçando que ele não tá brincando, que ele pode concorrer a um terceiro mandato, que vai ter jeito. Outra hipótese que já foi avançada ali pela galera do Trump é uma chapa Vance-Trump, onde o Trump seria vice-presidente, mas que nem isso, segundo a Constituição americana, pode acontecer. Olha lá a última frase, olha lá, ó. Já o professor de Direito Eleitoral na Universidade de Notre Dame afirmou à BBC que a 12ª emenda da Constituição afirma que nenhuma pessoa constitucionalmente inelegível para o cargo de presidente será elegível para o de vice-presidente. Na opinião dele, cumprir 2 mandatos desqualifica qualquer pessoa de concorrer como candidato a vice-presidente também.
Isso, pessoal, nos Estados Unidos é bem sério. Como o Lúcio estava falando, é por isso que o Obama não pode concorrer de novo. Porque ele não pode ter mais. Não pode ter mais de 2 mandatos. Mas aí, Lúcio, eu queria trazer um pouquinho mais sobre o Steve Bannon. Porque a gente Boa. precisa saber quem é o Steve Bannon, por que que ele tá ali representando o alinhamento da extrema-direita no mundo inteiro, o método do absurdo, o vídeo do Trump literalmente jogando cocô em todo mundo, como tudo isso também se alinha com o discurso do Bannon. E eu trouxe ninguém mais, ninguém menos do que a Gazeta do Povo para nos ilustrar quem é Steve Bannon. Se tem algo que eles entendem é de direita, né? Steve Bannon, ex-estrategista de Trump e crítico do STF, apontado como ponte dos Bolsonaro nos Estados Unidos, gente. Steve Bannon, estrategista político que ajudou Trump na campanha do seu primeiro mandato, vem sendo considerado pelo STF um dos principais articuladores que pressiona os Estados Unidos a aplicar sanções contra ministros da corte, incluindo Alexandre de Moraes. Apesar da proximidade com Trump ser um mistério atualmente, Bannon segue liderança do movimento MAGA. Então vamos lá, né, gente? Não é tão mistério assim. Dias antes do secretário Marco Rubio anunciar a revogação do visto de Moraes, que não foram nominalmente citados no comunicado, o estrategista político antecipou que Trump estava aborrecido com o julgamento do Jair Bolsonaro aqui no Brasil. Então a gente está tratando aqui de alinhamento de extrema-direita mundialmente. Steve Bannon é uma grande voz da extrema-direita no mundo. Ele que fez a campanha republicana do Trump, e ele tem uma frase icônica, que é a seguinte: os democratas não importam. Isso não tá na matéria do seu catei, mas só para ilustrar aqui, ó. A frase do Bannon, que é: The Democrats don't matter. Democratas não importam. A real oposição é a mídia. E a maneira de lidar com a mídia é de encher ela de merda. Essa é a estratégia do Bannon, e foi a estratégia do Bannon que fez com que o Trump ganhasse a primeira eleição dele. E aí, gente, essa estratégia é completamente alinhada com o vídeo que o Trump posta essa semana jogando cocô nos manifestantes. É a estratégia do absurdo. É a estratégia de você encher tanto as pessoas e a audiência de conteúdo, verdadeiro ou não, que as pessoas se perdem, elas não são mais guiadas pela razão, porque não tem mais espaço para debater a razão. Só tem espaço para você debater esse ridículo, esse absurdo. Sério, isso aqui é um absurdo. O que está acontecendo nos Estados Unidos é um absurdo. O Trump já vem avisando desde março. A reportagem da NBC News é do dia 30 de março. E já está aqui ele falando que ele tem métodos para procurar um terceiro mandato, que ele não está brincando. Algumas pessoas querem que eu faça um terceiro mandato. Mas a gente tá no começo da administração, mas eu quero um terceiro mandato. A lojinha de chapéu dentro da Casa Branca, a lojinha que ele começa a vender os bonés dele, ele fez ali, tem um vídeo ali embaixo do Twitter, que ele fez ali, ó, um puxadinho para vender os bonés dele. Boné MAGA. Gente, tá escrito ali, o Trump estava certo sobre tudo. Gente, os Estados Unidos não é mais uma democracia. Pois é, né? Não é mais uma democracia. E assim, outra coisa aconteceu também essa semana, que é completamente emblemática, que é o último link da CNN ali, Lúcio, que foi a destruição da Casa Branca. Para ele construir um novo salão de festas. Então, assim, gente, ele literalmente tá destruindo a democracia. E a gente não tá nem falando aqui de, nossa, uma semiótica. Tem mais foto para baixo ali, Lúcio, tem um carrossel ali Boa. das fotos. Olha isso. E a gente não tá falando, nossa, ele tá destruindo a democracia de forma. De uma forma semiótica, ele está destruindo a democracia pouco a pouco, colocando seus bonés à venda. Não, Lúcio, ele tá destruindo a democracia, destruindo a Casa Branca mesmo. Literalmente, né? Literalmente, gente, não tem mais esperanças para os Estados Unidos, gente. Se eles não, eles deixaram o Trump sair ileso depois do 6 de janeiro. O que o Brasil aqui não fez. O Brasil condenou o Jair Bolsonaro.
Trump saiu ileso do 6 de janeiro. E olha o que ele tá fazendo nos Estados Unidos. Lúcio, honestamente, eu não sei como os Estados Unidos vai sair dessa. Porque o Trump pode fazer o que ele quer. Ele já deixou isso bem claro com a ICE. Ele deporta quem ele quiser. Ele passa por cima de decisões locais. Ele tem a Suprema Corte do lado dele. Ele está com o rei na barriga, né? Definitivamente. Literalmente, ele está com o rei na barriga. E eu não sei para onde os Estados Unidos têm para onde correr. Não sei se os Estados Unidos têm para onde correr, gente. Sem manifestação em massa, igual eles já estão fazendo em algumas cidades. Manifestação, inclusive, com pessoas infláveis. Mas a questão é que o ponto que está chegando dessa institucionalização do golpe do Trump tá acontecendo e ela começa desse jeitinho com o método do absurdo. Ela começa com esse jeitinho de como quem não quer nada, esse jeito um pouco irônico, esse jeito um pouco piadista. Mas não é piadista e é sério. É bem sério. E não é como se a gente não soubesse que isso poderia acontecer, né, bro? Porque os Estados Unidos, ok, elegeu o Donald Trump uma primeira vez. O Donald Trump não tinha maioria no parlamento, né, nessa primeira eleição. Mesmo assim, fez o que fez. Durante uma pandemia foi tão ruim quanto o Bolsonaro aqui no Brasil. Simplesmente se negou a sair quando foi derrotado na eleição. Aquela cartilhazinha da extrema-direita. Perdeu, é fraude. Ganhou, tá tudo ótimo. Né? Foi, inclusive, denunciado por ser o grande agitador do que aconteceu no Capitólio. Passou tudo isso, conseguiram tirar o cara de lá. Colocaram ele de volta. E agora, ele já teve o doce do poder na boca, ele não quer perder. E agora ele tem tudo a favor dele. Ele tem parlamento a favor dele, Suprema Corte a favor dele. Agora tá bem difícil. Tá bem difícil. E infelizmente a gente tem que concordar no que ele diz. Os democratas hoje não são problema para ele. Não são. Você quase não ouve falar dos democratas. Cadê os grandes figuras dos democratas? Cadê próprio Obama, própria Michelle Obama? Cadê a Hillary Clinton? Cadê a própria que foi, né? Que foi derrotada, esqueci o nome dela, perdão. Que foi derrotada na eleição. Não se ouve mais falar. Sim. A vice-presidente Isso. do Biden. Do Biden. Kamala Harris. Não se ouve... Kamala Harris, perfeito, obrigado. Não se ouve mais falar desse pessoal. Eu sei que, é claro, a gente está aqui numa bolha, né, nos Estados Unidos, muito provavelmente é mais comum. Mas mesmo assim, quais são as atitudes que os democratas estão tomando? A gente vê mais novos líderes democratas surgindo, como, por exemplo, quem está na liderança para as eleições de Nova York. Aí sim, mas os grandes nomes hoje dos democratas, o que estão fazendo? Como estão combatendo isso? Como estão se mobilizando nacional e internacionalmente? A gente não sabe. E se a gente não sabe, provavelmente outras partes do mundo também não saibam. Então hoje Donald Trump tem sim um domínio sobre as narrativas, sobre as pautas e sobre as decisões dentro dos Estados Unidos. Não se fala sobre a resistência, a única resistência que se fala é a resistência das pessoas mesmo, né? São as pessoas que estão indo na rua e manifestando. E assim, cidades democratas também estão lutando contra o ICE, né? Então, São Francisco agora também está se preparando, e São Francisco está ali porque não querem que a ICE entre lá e deporte todo mundo. Então, fazem manifestação. Gente, caos. Caos. Surreal. O Paranoia Delirante até lembrou aqui que o Bernie Sanders tá sendo o único que apareceu, é verdade. O Bernie Sanders, o grande problema é que o Bernie já tá numa idade bem avançada também. Então, outro que eu acompanho e gosto bastante é o Robert Wright, que ele é ex-secretário do Trabalho dos Estados Unidos. Ele é bem vocal também no que tá acontecendo, mas ele tem 79 anos, ele já atuou no governo americano também, no governo do Jimmy Carter, então ele é realmente bem antigo. Mas assim, gente, cadê a oposição? Bom, fica aí a nossa opinião, quero saber a sua também. Comenta aqui embaixo nesse vídeo e a gente fica por aqui. Um grande abraço, até a próxima.